Irmãos, vamos sentar, vamos entrar no segundo momento. Então, podemos guardar a bolacha para comer mais tarde. Cleonice, pode sentar. Kailane, pode sentar. Luquênia, pode sentar. Não percebi? Se vai ter mais intervalo? Vai ter intervalo maior já, que é de ir em casa. Ok, então, irmãos, vamos nos acomodar, vamos dar sequência. Boa tarde a todos. Acho que já estão todos de barriga cheia ou deu para fazer qualquer coisa. Agradecer ali pelo coffee break. Vamos dar sequência ao nosso programa. Ok.
Preciso de 3 pessoas aqui à frente, muito rapidamente. Voluntários, não vou escolher ninguém. Boa tarde. Sabem o que é que vocês vão fazer? Está a faltar uma pessoa. Uma pessoa. Kailane. Queres subir? Queres subir? Queres subir? Não. Elas querem que tu subas. Se faz favor. Apresentem-se. Apresentem-se. Eu sou a Cleonice, tenho 17 anos, sou da igreja. Meu nome é Kailane José, tenho 17 anos de idade e faço parte da Igreja Evangélica do Lubango. O meu nome é Joana de Souza, tenho 15 anos. Eu faço parte da Igreja Pentecostal Espírito e Vida. Quem te convidou, Joana? Ninguém? Ah, é? Ela é de casa. Tá bem. Vocês as 3 têm a missão de fazer um breve resumo sobre aquilo que foi dito aqui. Sim, no eletivo. Compartilhar com os outros um pouquinho daquilo que vocês aprenderam. Um pouco do muito que a professora Jaque, professora porque foi minha professora no GBC, falou e vão compartilhar com os outros. Pode ser? Quem começa? Vais começar, Joana. No nosso eletivo, se for a fazer um resumo, nós falamos sobre o caminho que nós devemos seguir, que o caminho é Jesus e que as nossas escolhas têm consequências. Essas consequências podem ser boas ou más. As escolhas que nós fazemos têm vários tipos de consequências. Nós podemos ter depressão, consoante o tipo de escolha que nós fizemos, podemos andar em maus caminhos, não conseguir, muitas das vezes não nos posicionamos como cristãos. Uma das escolhas é daquelas pessoas que não conseguem falar na escola que são cristãs. Na escola, não sei, só vivem, mas não são cristãs na escola. E tem aquelas pessoas que conseguem fazer. Normalmente, aquelas pessoas que dizem que são cristãs, muitas das vezes acabam por ser excluídas, ou quando tem uma situação em que elas acabam por se estressar ou algo do gênero, falam, mas você não é da igreja. E as pessoas não entendem que, apesar de nós sermos cristãos, escolhemos o caminho estreito, nós também ainda temos o nosso lado humano. O tema do eletivo foi direcionado a Jesus E foi um eletivo assim bastante interessante, porque foi direcionado a falar sobre as nossas escolhas, o caminho que nós vamos seguir. É isso. Hoje, no eletivo, abordamos pontos relacionados à tomada de escolhas, a termos cuidado com o que vamos fazer e que escolhas tomar no dia a dia. Um dos pontos que me marcou, ou que me veio à mente durante o eletivo, é que as escolhas chegam a definir quem nós somos e também definem aquilo que é o nosso futuro. Escolhas que nós tomamos hoje, amanhã ou que tomamos ontem, acabam por influenciar naquilo que nós fazemos ou faremos no dia seguinte. Outro ponto também foi a questão de confiar em Deus. Apesar de que essa parte não foi muito abordada, mas também sobre quais são as escolhas que nós devemos tomar dia após dia.
E como é que nós podemos tomar essas escolhas quando nos encontramos em momentos de dúvida, em momentos de indecisão? Daí é que veio também uma das perguntas que me marcou, foi a pergunta do Avelino, que perguntou como é que podemos desenvolver a habilidade de tomar boas escolhas. E naquele momento na minha cabeça veio que nós devemos procurar saber mais sobre a vontade de Deus, o que é que Deus quer. E um dos pontos que nos faz tomar boas escolhas é saber realmente quem Jesus é. Isso vai mudar tudo. Obrigada. Muito obrigado aos três. Podem sentar. Dizer que no domingo vão receber os vossos prémios. No domingo. Dando sequência, daqui a pouco teremos outro momento que será um momento de oração e edificação. Que quem irá direcionar esse momento será a nossa líder Jaciara. Teremos música com a nossa banda. Daqui a pouco vou chamar a banda para nos proporcionar momentos de boa música e não só. E onde é que está a banda? Eu há pouco tempo vi a Beni. Onde é que está a Beni? A Beni não está aqui, mas já a banda vai subir. Falando um pouco sobre aquilo que foi o nosso tema do eletivo, é importante termos cuidado com aquilo que são as nossas escolhas, porque o que está feito, mas Deus é o único que tem o poder de nos perdoar, de nos libertar. Temos que ter cuidado porque nós não somos do mundo, nós somos filhos de Deus e temos que nos comportar como tal. E foi isso que as nossas 3 irmãs disseram, e muito bem. Onde é que está a banda? Preciso que alguém chame a banda, se faz favor. Para o nosso próximo momento. Enquanto a banda não vem, gostaria de chamar mais 2 pessoas, mas dessa vez rapazes. Rapazes, vamos representar, se faz favor. Vou ter que escolher. Vão descobrir. Rapazes, se faz favor. Vou ter que escolher. Não quero escolher ninguém hoje. Abel, quer subir? Vem, Abel, se faz favor. Aqui, ninguém quer vir de livre espontânea à vontade. Não. Vou ter que escolher. Não. Obrigado. A banda já está aí. Mas agora, os rapazes, se faz favor, temos que dar sequência com o nosso programa. Não. Vamos dar oportunidade a outras pessoas. Se faz favor. O irmão que está com a Henriqueta, se faz favor. Pode vir aqui para a frente. Preciso de mais um rapaz. Boa tarde. Pode estar presente aí. Está à vontade. Boa tarde. Sou Henriques Bernardo e sou visita, sim. Vim em convite da Henriqueta Pereira. Boa tarde a todos. Meu nome é Manuel Numa. Faço parte da igreja há menos de 4 meses e estou aqui para vocês. Amém. Sejam bem-vindos aqui em cima. Dizer que não morde,
Não sei porque é que as pessoas têm muito medo de subir aqui, mas não morde, tá? Olha, eu vou precisar que vocês também falem um pouco daquilo que aprenderam. Pode ser? Tá bem. Hoje aprendemos muita coisa, principalmente sobre a importância de sermos conscientes das nossas escolhas. Independentemente de escolhermos um caminho ou outro, ele nos levará a determinadas consequências. Essas consequências podem ser boas ou más. Aprendemos também que Jesus é o único caminho, Jesus é o único que pode nos levar na direção certa. E que todas as escolhas que estão à nossa frente, todas elas, se não levam a Jesus, não são escolhas que devemos fazer. Tinha aquela imagem que ilustrava o caminho A, B, C e D. Muitas vezes nós ignoramos o caminho A e vamos no caminho B. Tudo porque nós somos imediatistas. Nós queremos as coisas que satisfazem a nossa vontade no momento. E nós não temos aquela visão, aquele pensamento de longo prazo. Portanto, devemos ter a consciência de fazer boas escolhas, de escolher as pessoas com quem andamos, escolher os livros que lemos, escolher tudo o que ouvimos. E assim vamos perceber que, no final de contas, não adianta ganhar o mundo e perder a salvação, porque Jesus é o único caminho. Só para acrescentar no que ele já disse, e muito bem, cheguei no final, não vi muito sobre o estudo, mas do que pude aprender e para aumentar no que a palestrante disse, é que naquela imagem que tinham 4 caminhos, o A, B e o C, tinha a Bíblia, dinheiro, casa e carros. Muitos de nós, já ouvi também muitos a dizerem, quando lhes perguntam o que escolheriam, muitos dizem dinheiro, dizem riqueza, porque depois usam a justificativa de que dinheiro compra a Bíblia. Mas não, uma vez que escolheste dinheiro, já não podes mais escolher Deus. Ou seja, se nós estamos a nos colocar na posição de cristãos, nós somos cristãos, somos filhos de Deus, queremos ser herdar o reino de Deus, devemos escolher sempre Deus, não haver uma segunda opção ou não pensar em segundas opções. Temos que seguir a Deus e só a Deus. Muito obrigado. Podem sentar. O vosso prêmio no domingo. Emanuel, pode subir? Emanuel. Você mesmo. Pode subir? Vem. Tá bem. Então é isso. Vamos dar sequência com a nossa banda. Eles já estão preparados. Então, Deus tem que ser o nosso único caminho, o nosso plano A, B e C, o nosso norte e sul, este e oeste. Atualmente disse muito, o nosso link não pode ser o tio, a tia, tem que ser Deus e somente Deus. Portanto, banda, o momento é convosco. Beni, boa tarde. Boa tarde, irmãos. Vamos nos colocar em pé. Ok, peço que até o pessoal que está lá atrás se coloque em pé, por favor. Então, nós agora vamos continuar com o nosso programa e vamos entrar num momento assim de adoração. E eu quero te convidar a deixar de lado toda a distração. O tema da nossa atividade é Jesus é. Então, aí no teu lugar, comece a refletir sobre aquilo que você aprendeu hoje. Tudo aquilo que foi ensinado pela Mana Jaque. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Abra o teu coração e comece a convidar o Espírito Santo a falar contigo. Fecha os teus olhos aí no teu lugar. Se concentre na presença de Deus. Não olhe para o teu irmão ao lado.
Senhor, eu venho a ti, mudo meu coração, renove-o, deixa a tua graça fluir em mim, que eu conheça a ti, fraquezas que vejo em mim possam sair fora pelo poder do seu amor. Aproxima-me de ti, cerca-me com teu amor, traga-me perto, puxa-me ao teu lado, como espero, levantarei como águia e subirei contigo, teu Espírito me guiará pelo poder do seu amor. E subirei contigo, teu Espírito me guiará pelo poder do seu amor. E subirei contigo, teu Espírito me guiará pelo poder do seu amor. Não se distraia, vamos continuar a orar, continue a clamar. Diga: Senhor, nós clamamos pela tua presença nesse lugar. Diga: Jesus, eu quero saber quem tu és, porque Jesus, a minha vida eu quero render diante do teu altar, porque tu és tudo. Jesus, tu és tudo. Comece a declarar que Jesus é o ar que nós respiramos, Jesus é a terra em que pisamos, Jesus é a nossa vida.
Jesus é, Jesus é, Jesus é, oh. Jesus é, 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 oh. Jesus é, Jesus é. Faça disso a tua oração. Jesus é, Jesus é, Jesus é, oh, ya 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 Jesus, onde eu estaria sem a tua presença? Jesus, quem eu seria sem a tua presença? Jesus, onde eu estaria? Fala, Jesus, olha para mim, olha para o meu coração. Eu reconheço que eu preciso de ti. Continue a clamar, ouça a tua voz, só não permaneça calado. Fala, Jesus, eu anseio a tua presença. Jesus, toque em mim, porque o que seria de mim sem a tua presença? De que vale ao homem ganhar o mundo e perder a sua vida? Fala, Jesus, eu não quero gastar a minha vida longe da tua presença, mas eu quero gastá-la no teu altar. Continue a clamar, o Espírito Santo está nesse lugar. O que seria de mim sem ti? Sem ti, Jesus, sem ti. O que seria de mim? Sem
está lá. Quando ninguém tem tempo pra mim, só alguém que eu conheço. Nas horas amargas da minha vida, Jesus está lá. O único que, conhecendo minhas falhas, meus defeitos, ficou Jesus. Ainda em pé, quero convidar os irmãos para abrirmos as nossas Bíblias para quem tem, para quem trouxe, para quem não trouxe, a projeção vai nos ajudar. No texto de João capítulo 14, versículo 6. João capítulo 14, versículo número 6. E assim diz a palavra de Deus. Disse-lhes Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavra divina. Amém? Podemos tomar os nossos assentos. Boa tarde, irmãos. Boa tarde. É um prazer e uma grande alegria estar aqui nesta magna conferência dos adolescentes, primeira edição. Um privilégio poder estar aqui e fazer a abertura das pregações dessa grande conferência, partilhando a palavra de Deus com os meus amados irmãos. Quero agradecer à direção dos adolescentes por por fazer este apelo, este convite para poder estar aqui com os amados irmãos. Que Deus possa vos abençoar. Meus irmãos, é uma alegria também estar de volta à casa do nosso Deus. Penso que desde que tivemos óbito, hoje é o primeiro dia que eu piso aqui na igreja, desde a semana passada, quando terminamos com o nosso óbito. Então, é uma alegria estar aqui com os irmãos. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer, Rei da Glória, porque nos congregaste neste lugar, Senhor, para olharmos para Jesus, para refletirmos na palavra de Deus, refletirmos no nome de Cristo Jesus. Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque nos deste vida, saúde e força para estarmos aqui. Assim que o teu nome seja glorificado e engrandecido. Pai, abrimos a tua palavra e lemos, queremos orar para que agora o Espírito Santo possa dar-nos a compreensão, possa nos edificar, nos exortar, Senhor, nos repreender, nos corrigir pelo poder da tua vontade, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Isso está muito alto, meu Deus. Já vou gritar muito. Esse está mais alto que esse. Porque esse só tem retorno. Mas está bem, não tem problema. Meus irmãos, o texto que nós lemos encontra-se... Eu vou precisar mesmo de água, muito obrigado. Encontra-se... Muito obrigado. Perdão.
Ok, o texto que nós acabamos de ler encontra-se exatamente no quarto evangelho registrado no Novo Testamento, chamado Evangelho segundo São João. E, de acordo às tradições da igreja primitiva, conclui-se que quem escreveu este evangelho foi mesmo o apóstolo João, um dos 12 discípulos de Jesus Cristo, irmão de Tiago, e os dois eram filhos de um homem muito famoso naquela altura, um grande pescador chamado Zebedeu, e este grande homem chamado João, discípulo de Jesus, é então quem escreveu esse evangelho. E ele escreveu no final do primeiro século, o primeiro século da igreja ou da era cristã. E, meus irmãos, ele escreve exatamente quando estava preso numa cidade chamada Éfeso, nas regiões da Ásia Menor. Assim, o Evangelho de João relata episódios muito particulares do ministério de Jesus Cristo, como o caso do casamento em Caná da Galileia, no capítulo 2, a conversa de Jesus Cristo com um mais velho, um senhor, muito respeitado naquela altura pela sociedade israelita, chamado Nicodemos, de noite. Esse evangelho também relata um episódio de uma conversa de Jesus Cristo com uma mulher que era desprezada pela sociedade samaritana. Este evangelho relata um episódio em que Jesus trata o caso de uma mulher que foi apanhada em adultério, casos que nos outros evangelhos nós não encontramos. Este episódio relata a cura de um homem que durante 39 anos andou cego, nasceu cego e andou cego até aos 39 anos. Jesus curou esse homem, coisa que também nos outros evangelhos não tem. Assim, meus amados irmãos, o quarto evangelho exibe um conteúdo teológico muito profundo, diferente dos evangelhos sinóticos, nesse caso, Mateus, Marcos e Lucas. Por quê? Porque relata ou fala sobre a divindade, a natureza, a essência de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por isso é que o versículo-chave desse evangelho é aquele que diz: estas coisas vos escrevi para que vocês creiam no Filho de Deus e, crendo nele, vocês tenham a vida eterna. Amém. Afinal, os irmãos estão a meditar. Meus irmãos, então nós vamos falar sobre o tema desta grande conferência, Jesus é, e hoje particularmente vamos falar sobre Jesus é o caminho. Afinal de contas, Jesus é caminho de onde? Jesus é caminho de onde? Jesus é caminho para onde? Qual é a função, ou melhor, para que serve esse caminho que nós dizemos ser Jesus? Vamos olhar então no relato do nosso texto. Jesus disse para os seus discípulos, respondendo a uma pergunta: eu sou o caminho. O que estava a acontecer? Qual era o cenário? Depois de comerem a última ceia, no capítulo 13, Jesus aparece para os seus discípulos e começa a falar-lhes sobre a sua missão. Qual era a missão de Jesus? A missão de Jesus era de morrer na cruz como sacrifício de expiação pelos pecados de toda a humanidade, de todos os homens. A missão de Jesus era restaurar o relacionamento de Deus com os seres humanos através da sua morte vicária. E nós conhecemos, meus amados irmãos, a história e a obra de Cristo Jesus.
Nós conhecemos muito bem aquela história que em Mateus começa no capítulo 26 e vai relatando o momento em que Jesus foi preso, foi apanhado pelos guardas, foi preso, foi batido. No dia seguinte foi ao caminho da montanha Gólgota para ser crucificado. E ali Jesus carregou uma cruz pesada em lugar de Barrabás. E ali Jesus é crucificado, Jesus é abandonado por Deus, segundo a sua exclamação: Deus meu, por que me abandonaste? Jesus ali passa uma agonia, sofre depressão. Jesus aí é atormentado, não sei essa palavra, mas é profundamente batido. E, meus amados irmãos, Jesus chega à morte numa cruz. Essa é a obra de Jesus Cristo. Jesus não morreu na cruz para se exibir, para mostrar que Ele é o grande herói. Jesus não morreu na cruz para mostrar que Ele é poderoso. Meu amado irmão, Jesus morreu na cruz porque você precisava de salvação. Jesus morreu na cruz porque eu precisava de salvação, perdão dos meus pecados. E assim então Jesus é entregue nas mãos dos homens. E assim então Jesus é entregue nas mãos dos pecadores. Jesus é entregue nas mãos dos soldados romanos e é profundamente maltratado. E Jesus é pendurado no madeiro. Essa é a obra de Cristo Jesus. Essa é a missão de Jesus, amém? Jesus, então, nesse momento, está a começar a falar para os seus discípulos que Ele voltaria. Jesus fala abertamente para os seus discípulos que Ele já não estaria com eles, com os seus discípulos, fisicamente. Era o momento dele partir. E meus irmãos, Jesus foi um líder tão presente na vida dos seus discípulos. Jesus foi tão relevante, fez parte da vida dos discípulos de forma tão concreta que quando Jesus começa a falar para os discípulos que Ele vai partir, os discípulos começam a ficar tristes. Os discípulos começam a ficar perturbados. Os discípulos começam a ficar angustiados e até os discípulos ficaram decepcionados. Esse Senhor vai nos abandonar. Esse Senhor, o nosso mestre, aquele que nós estávamos a confiar, que ia nos tirar do jugo romano, agora vai partir. Qual é a ideia desse mestre? Qual é a ideia desse Senhor? Eles estavam com medo, eles estavam a passar, nesse momento, nesse texto de João capítulo 14, eles estavam a começar a experimentar essa agonia, essa dor, essa tristeza. Por quê? Porque eles sabiam que se Jesus partisse, eles já se exibiram muito para outras pessoas que esse é o grande rei, esse é o nosso grande mestre. Então eles já se exibiram muito. Agora que ele está a bazar, a preocupação chega. Por quê? Porque eles sabiam que viriam muitas consequências. Uma delas, seriam perseguidos. Outras, seriam maltratados. Outras, eles até passariam por muitas zombarias. Eles seriam presos. Então, por causa disso, eles começaram a ficar tristes, angustiados e até decepcionados. Mas Jesus está a mostrar para eles que Ele vai voltar para o Pai, preparar moradas eternas para nós, para os seus discípulos. Para Jesus era necessário que Ele fosse, que Ele voltasse para o Pai. Por quê? Porque o Espírito Santo tinha que descer, tinha que ser derramado sobre os discípulos. Mas os discípulos não estavam a entender isso. Onde Jesus iria, eles não entenderam e nem poderiam ir. Então Tomé diz: não sabemos onde, no versículo 5, não sabemos onde vais. E ele de seguida pergunta: como podemos saber o caminho? E ali o versículo 6 tem a resposta do grande mestre Jesus Cristo, e é ali onde sai o nosso tema. Jesus usou 3 concepções da religião judaica. Para quê? Para dizer que nele, em Cristo, em Jesus,
essas três concepções da religião judaica se realizam de forma completa. Quais são essas três concepções? O caminho, a verdade e a vida. Para os judeus, meus irmãos, essas concepções não eram novas. Eles já tinham isso. E se lermos o Antigo Testamento, vamos encontrar muito desse. Mas nós vamos falar simplesmente sobre o caminho. E esse é o tema de hoje. Sobre o caminho. Jesus é o caminho. Então, meus amados irmãos, primeiro, quando Jesus disse, eu sou o caminho, os discípulos entenderam literalmente um caminho físico, um caminho terreno. A Mana Jaque já deu muitas definições aqui de caminho. Os discípulos entenderam literalmente um caminho terreno, físico, material. Em outras palavras, eu poderia dizer que os discípulos, quando ouviram Jesus dizendo, eu sou o caminho, na mente deles, eles estão dizendo, não, queremos ver, mostra-nos, nós temos que ver um caminho, temos que ver algo concreto, palpável. Por quê? Porque Jesus disse, eu vou para o Pai. O caminho, afinal de ir a Deus, é aonde? Vamos te seguir. Mostra o caminho. E Jesus está dizendo, eu sou o caminho. Eles queriam um resultado imediato, meus irmãos. Então, lembrar que eles estavam muito tristes por causa dessas informações que Jesus já foi dando no capítulo 13, nos últimos versículos e nos primeiros versículos do capítulo 14. Eles já estavam tristes, abatidos, perturbados e decepcionados. Então, ali surge essas perguntas para os discípulos. Onde é o caminho? Qual é o caminho? Onde vais? Para onde vais? Para quê? Fazer o quê? E meus amados irmãos, quando Jesus diz eu sou o caminho, essa palavra é tão profunda. E principalmente para os judeus, como eu dizia, porque eles já tinham várias compreensões sobre os caminhos de Deus e sobre os caminhos que os homens deviam tomar. Os caminhos que os homens deviam seguir. Por exemplo, em Deuteronômio capítulo 5, versículo 32 e 33, Deus diz assim a Moisés, cuidareis em fazerdes como vos mandou o Senhor, vosso Deus, não vos desviareis, nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor, vosso Deus. Um caminho. Os judeus estavam saturados sobre caminhos, meus irmãos. Moisés fala para os discípulos, para o povo ainda, dizendo, sei que depois da minha morte, por certo que procedereis corruptamente. Depois de eu morrer, vocês vão se corromper. Vão se desviar do caminho que eu vos tenho ordenado. Em Deuteronômio capítulo 31, versículo 29. O profeta Isaías diz, em Isaías capítulo 30, versículo 21. Os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. E ainda Salmos capítulo 27, versículo 11, vai dizer, ensina-me, Senhor, o teu caminho. Então os judeus já eram saturados sobre caminhos. Enquanto Jesus fala, eu sou caminho, meus irmãos, todos esses entendimentos sobre caminhos, os caminhos de Deus, os caminhos dos homens, começaram a vir na mente deles. E eu queria parar aqui para dizer, meus amados irmãos, todos esses textos que nós lemos, para os judeus, quando nós falamos de caminho, para eles, estamos a nos referir a quê? Aos estatutos, aos mandamentos de Deus, às ordens de Deus para se proceder, para o adorar, para o servir. E não só, a forma que cada homem deve lidar com o seu próximo. Então, caminho para os judeus é isso. Todos esses são os caminhos. Mas Jesus diz, eu sou o caminho. Então, meus amados irmãos, em função desses vários caminhos que os judeus tinham já como concepção, poderemos resumir como lei. A lei trazia o caminho, a lei apontava os caminhos que nós devíamos andar, quais são os estatutos, os caminhos de Deus. Em função disso tudo,
nós só podemos concluir que não era possível, através desses caminhos, nos aproximar a Deus, andar corretamente. Não era possível, ninguém por estes caminhos um dia poderia ter um contato verdadeiro e genuíno com Deus. E era isso que Jesus estava a rebater. Porque nos 10 mandamentos vão dizer que você pode obedecer os 9, se você desobedeceu um, você desobedeceu todos. Você pode cumprir 9 mandamentos. Se você pecar, falhar no 10º, todos os outros também você falhou. Então era impossível agradar a Deus. Era impossível andar em caminhos verdadeiros. Meus irmãos, isso também é conosco aqui. Nós também não conseguimos ser retos, ser justos, ao ponto de não desobedecer, de não quebrar a lei de Deus. Nós não conseguimos. Por isso é que nós vivemos na desobediência, na corrupção, na prostituição, na arrogância, orgulho, vaidade e várias outras coisas. Por exemplo, há pessoas que, assim como os discípulos de Jesus, em João capítulo 14, têm medo do futuro. Vivem com crises de ansiedade, depressão, incertezas. Há pessoas profundamente deprimidas. Há pessoas que estão altamente depravadas, mergulhadas no pecado, na imoralidade. Muitos estão presos em vícios, estão amarrados nas garras de Satanás. Por causa disso, existem várias outras consequências quando nós estamos debaixo dessas coisas, dessa desobediência. Vergonha, desprezo e várias outras coisas. Então, meus irmãos, estes são simplesmente os nossos meros caminhos humanos. Se calhar, alguns aqui querem ter paz na alma, então estão a procurar na bebida, no álcool, nas drogas. Há pessoas que querem alegria no coração, estão a procurar na fama. Há pessoas que estão amargurados e tristes e procuram consolo e satisfação no corte dos pulsos. Há pessoas que desejam ser ricas e por causa do imediatismo procuram no satanismo. Vendem suas almas ao diabo, fazem pactos e depois querem trazer trabalho nos irmãos do Devem. Meu irmão, isso é cegueira. Não importa o que você procura para colocar paz no teu coração, para te dar alegria na tua alma. Não importa qual é o caminho que você quer procurar. Isso é cegueira, isso é tolice, isso é ignorância. E Jesus é o verdadeiro caminho. Amém? Segundo ponto, meus amados irmãos, Jesus estava a ir para o seio do Pai, na plenitude da sua habitação. Na verdade, a essência da comunhão entre o homem e Deus estava a ser restaurada através de Cristo, quando ele estava a anunciar a sua missão, quando ele estava a dizer o que eu vou passar e onde eu vou. Tudo isso é para restaurar a essência da comunhão entre o homem e Deus, o Criador e a criatura. Então, meus amados irmãos, o Filho de Deus assim estava a ser entregue nas mãos dos homens para ser crucificado. E agora, ele, através da sua obra, através dessa sua missão, é apto para dizer: eu sou o caminho. Meus irmãos, deixa-me dar aqui um exemplo. Nós, na semana passada, tivemos óbitos, irmãos, muitos sabem. Muitos dos irmãos queriam ir nos visitar lá na casa do óbito. Maior parte das pessoas que nós demos direção da casa se perderam. Olha, quando chegares no sítio X, curva, quando chegares no sítio X, entra, vais encontrar uma ponte, vais encontrar a linha, vai só de pergunta. A maior parte das pessoas se perderam. Só já depois, onde fomos parar? Maior parte. E todas as pessoas que nós falamos, não,
chega só até no sítio X, ali eu vou vir te buscar. Esses chegaram muito rápido. O que é que eu quero dizer com isso? Jesus, ele disse, eu sou o caminho. Ele não disse, vou vos mostrar o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. O que é que isso quer dizer, meus amados irmãos? Que em Cristo nós somos conduzidos por Ele para Deus. Jesus não nos mostra o Pai. Jesus nos leva e vai conosco até ao Pai. Amém? Se fosse na penteca. Aleluia. Amém. Mas, meus amados irmãos, essa é a verdadeira informação sobre Jesus, o caminho. Por isso é que ele disse, ninguém vem ao Pai. Jesus vai conosco. Jesus anda conosco. Jesus nos conduz a Deus. Então, nós não podemos falar de voltar a ter um relacionamento com Deus que foi quebrado, que foi distorcido lá no Éden, se nós não olhar para Jesus. Por isso é que Jesus é o caminho, meus amados irmãos. Ninguém conseguiria voltar por si só para um relacionamento com Deus. E há um profeta que diz, que Deus fala através dele dizendo, não há um justo sequer. Até em Salmos também diz, por toda a terra não há um justo sequer. O que é que isso quer dizer, meus amados irmãos? Ninguém. Nós poderemos procurar qualquer caminho. E quando nós falamos de religião, nós falamos sobre a concepção que cada um tem acerca de Deus. Uma crença que você tem sobre uma divindade, isso é religião. E o homem em si tem essa natureza, essa tendência de querer se relacionar com um ser superior a ele. Os homens ao longo dos tempos, desde Adão até que Jesus morreu na cruz, procuraram formas para voltar para Deus. Ninguém conseguiu. Não há um justo sequer. Ninguém conseguiu, meus irmãos. Moisés foi... Moisés foi um homem tal que, se dependesse de nós, Moisés ia nos levar no céu. Se dependesse de nós. Os homens, os heróis da fé, foram tão grandes que, se dependesse de nós, nos levariam para Deus. Mas podemos olhar o grande profeta da religião judaica, Moisés. Nem ele, nem com a sua lei, com as suas 2 tábuas, conseguiu levar uma só pessoa, nem ele foi para o céu. Através disso. Ninguém, meus amados irmãos, consegue por si só se levar para Deus. Esse é o motivo pelo qual Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo. Esse é o motivo pelo qual João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo. São todos pecadores, não tem nenhum justo. Deus amou o mundo de tal maneira que Deus enviou Jesus para isso, para nos levar de volta para o Pai. Deus enviou o seu Filho. E Deus, meus amados irmãos, nos amou tanto. Deus provou esse amor pelo fato de Cristo ter morrido na cruz, quando nós ainda éramos pecadores, meus irmãos. Eu não sei como é que está a tua vida, nem como é que você vai estar daqui para frente. Mas essa pregação tem 2 objetivos. Primeiro, para quem já é cristão, só quero te dizer, meu amado irmão, a tua salvação não dependeu de ti. Cristo Jesus é que te conduziu ao Pai. E se você agora tem uma vida distante de Deus, fria, uma vida de relacionamento com Deus péssima, leviana, ainda você hoje tem a oportunidade de ser avivado pela palavra, pelo Evangelho de Cristo Jesus e voltar à essência do teu relacionamento com Deus. Se você ainda não é cristão, meu amado irmão, graças a Deus você está aqui. Amém? Graças a Deus você está aqui. E eu quero te dizer mesmo assim, guardar o sábado não vai te levar no céu. E procurar o quimbandeiro também não vai te levar no céu. Meu irmão, você pode ser o homem mais justo da tua sala. Todo mundo está a fazer cábula, você não. Isso não vai te levar no céu, amém? Ou seja, as tuas obras, nada do que você faz, um dia será
capaz de te levar para Deus. E Isaías foi tão profundo que disse assim: os nossos atos de justiça para Deus são como trapos de imundícia. Eu nem quero falar o que isso quer dizer, porque algumas irmãs vão se escandalizar. Mas para Deus não vale nada, amém? Não presta teus atos de justiça. Você fazer o bem, você ajudar os pobres aí fora na rua, os meninos da rua, isso não muda nada. Isso nunca vai te levar no céu. O único caminho que um dia vai te levar para o céu, único, é Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que morreu na cruz. A salvação é profunda, meus irmãos. A salvação é profunda. Deus eterno, alguém que não tem limitação no espaço nem no tempo, fez-se homem. Oh, irmão, você sabe o que é isso? Deus, meus irmãos, Deus fez-se homem. Fez-se homem para ser batido, cuspido. Isaías 53:10 diz que para Deus agradou-se moer Jesus na cruz. Tudo isso para que você um dia pudesse dizer: Pai, a Deus. A salvação é um ato profundo, é uma obra completa, meu amado irmão. E isso foi possível através daquele que se entregou. E esse é o verdadeiro caminho. O único que pode nos conduzir a Deus. O único que pode restaurar a nossa comunhão com Deus. O único que pode trazer a essência da verdadeira adoração entre você e Deus. O único, meu amado irmão, que pode te dar a paz, que diz o apóstolo Paulo, que vai além de todo o entendimento humano. A paz que excede todo o entendimento. Ele é o único. E ele disse: a paz que eu dou, o mundo não pode dar, não consegue. Eu tenho paz, meus irmãos. Eu perdi o meu pai, me doeu. Estou aqui, estou a vos pregar para vocês se converterem. Isso é a paz de Jesus, amém? Mas amém, meus queridos irmãos, não é possível nós nos conectarmos com esse caminho, voltar para Deus, se não for através da fé. Crê no Senhor Jesus, amém? O apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 10, versículo 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. A pessoa que tem vergonha de confessar, fazem apelo, não quer vir lá em frente. Com a tua boca confessa ao Senhor Jesus e no teu coração crê. Não fala eu vou aceitar Jesus no coração. O coração é para crer, com a boca se confessa, diz o apóstolo Paulo. Então creia nesse Cristo, creia no Filho de Deus, o caminho que pode te conduzir ao Senhor, Deus, teu Criador. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, e você dele, por ele e para ele. Então ele te criou, volte a ele. Amém? Você não vai conseguir se não for pelo verdadeiro caminho, que é Cristo Jesus. Quero terminar falando sobre esse grande e único caminho. Atos capítulo 4, versículo 12. O apóstolo Pedro explica de forma clara o único caminho que Jesus estava a falar aqui em João capítulo 14. Os discípulos entenderam isso mais tarde. O apóstolo Pedro, ao pregar, Atos capítulo 4, versículo 12, Pedro diz: e em nenhum outro há a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Meu irmão, você acha que está falando do nome do Papa? Acha que está falando do nome do teu pastor? Achas que está falando do nome do teu professor? Achas que está falando do nome das tuas boas obras? Achas que está falando do nome do teu pai? Achas que está falando do nome de quem? Em nenhum outro há salvação, senão no nome de Jesus, meus irmãos. Vamos só terminar por aqui. Vamos cantar, meus amados irmãos. Eu quero te convidar você a baixar a tua cabeça, fechar os teus olhos e em tom de meditação
nessa mensagem, nessa meditação, quero te convidar a você a orar. E enquanto nós oramos, enquanto você ora ali no teu lugar, vamos cantar aquele corinho que eu acho que tem muito a ver com esta conferência, porque fala dos 3 pontos. Enquanto você ora, vamos cantar esse corinho. Jesus é a resposta para o mundo hoje. Ninguém é sobre ele. Ele é o caminho. Jesus é a resposta para o mundo hoje. Ninguém é sobre ele. Ele é o caminho. Ele é o pão da vida, a única verdade. Ninguém chega a Deus se não for por Jesus. Jesus é a resposta para o mundo hoje. Ninguém é sobre ele. Ele é o caminho. Enquanto cantamos, eu quero convidar você que gostaria de renovar a tua vida, o teu relacionamento com Deus, a se colocar em pé. Você que gostaria de renovar tua vida com Deus, você que sente que precisa de restauração, precisa do toque de Deus nesta tarde, você que sente que precisa do avivamento do Espírito, eu quero te convidar você a se colocar em pé. Para você que gostaria de receber hoje o Senhor Jesus Cristo na tua vida como teu suficiente Salvador, se você crê que Ele pode te conduzir para Deus e gostarias de o receber, também eu quero te convidar a se colocar em pé. Meu irmão, não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Se você gostaria de restaurar tua vida com Deus, amém? Levante-se, nós vamos orar por ti. Se você gostaria de também aceitar, receber Cristo, Ele é o único caminho e você tem a oportunidade hoje e agora de se relacionar com Deus através do verdadeiro caminho, o Filho de Deus. Meu querido irmão, não perca essa oportunidade. Coloque-se em pé e nós vamos orar. Em nome de Jesus. Ele é o pão da vida, a única verdade. Ninguém chega a Deus se não for por Jesus. Jesus é a resposta para o mundo hoje. Ninguém é sobre ele. Ele é o caminho. Ele é o caminho. Ele é o caminho. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ninguém chega a Deus se não for por Jesus. Jesus é a resposta para o mundo hoje. Ninguém é sobre ele. Ele é o caminho. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, nós queremos, sim, ó Deus, reafirmar nosso voto, reafirmar, Deus, nosso
compromisso, nossa fidelidade contigo, ó Deus. Pai, se porventura temos nos desviado, Senhor, Pai, se porventura temos dado atenção a caminhos meramente humanos, hoje nós queremos nos posicionar no verdadeiro caminho, ó Pai, andar com Jesus, Pai, para chegarmos ao nosso destino, a morada eterna, a morada celestial, na comunhão perfeita com Deus. E por isso, Senhor, queremos orar, Pai, pela vida de cada um de nós. Eu quero orar, Pai amado, Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos que levantou. Deus, no nome de Jesus, venha, Rei da eternidade, trazer avivamento, restauração. Venha, Pai amado, confirmar, Senhor, Pai da eternidade, a santidade pela justificação na fé em Cristo Jesus. Venha, Rei da eternidade, estar com cada um. Pai, aqueles que estão sentados, Pai, no nome de Jesus, todos nós que estamos participando desta atividade, nos visite com o Teu Espírito, com o Teu poder, Senhor, e que possamos sair daqui transformados, restaurados, avivados, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém, irmão. Amém. Amém. Agradecer pela presença. Amém. Agradecer pela presença de todos aqui presentes. Dizer que estamos na reta final do nosso programa. Amanhã tem mais. Contamos com a presença de todos. Tragam o primo, amigo, o primo, amigo, o colega que ficou. Ele está convidado, portanto, vamos aparecer, porque ainda temos muito para aprender, ainda tem muita coisa para acontecer e ninguém sabe de ninguém, mas Deus sabe de todos. Temos que ter cuidado com os nossos caminhos, as nossas decisões e é isso. Obrigado pela presença e amanhã contamos com todos vocês. Obrigado. Agora, dar as breves considerações, o líder Júlio vai fazer isso e mais uma vez, obrigado. Amados irmãos, chegamos ao fim do nosso primeiro dia de 3, então que Deus abençoe rico e poderosamente a tua vida, amém? Você que levantou, nós vamos rastrear você, nós vamos procurar uma forma de ter um contato contigo e que Deus possa rico e poderosamente nos abençoar, amém? Amanhã, queridos irmãos, tem mais, nós só estamos a começar. A ideia é subirmos de glória em isso. Então, amanhã eu quero te desafiar. Traga mais alguém, assim, levitas, orquídeas. Vamos estar todos aqui reunidos no dia da manhã, a partir das 15 horas até as 18. E quando tiver revelação, vamos até 18h20 e tal. Então amanhã não falte, aleluia. Coloque-se em pé em nome de Jesus e vamos orar para terminar. Querido Deus e Pai, nós te amamos, sim. Te amamos porque o Senhor é bom, é justo e é fiel. Obrigado por esse tempo maravilhoso em Tua presença. Obrigado por essa atmosfera. Obrigado, oh Pai, porque nossos corações estão saindo daqui queimados pela Tua palavra, Senhor. No nome de Jesus, nós queremos continuar a nos consagrar na Tua presença. Que, ó Deus da glória, esta conferência não seja só mais uma conferência, Pai, mas seja em nome de Jesus um marco nas nossas vidas, um virar de página, Deus, um tempo de avivamento sobre os adolescentes dessa igreja. Então nós queremos, ó Deus da glória,
continuar a declarar, Pai amado, que o Senhor, ó Deus da eternidade, ande conosco, que a Tua presença, os Teus sinais, as Tuas maravilhas, Deus da glória, se manifestem no nosso meio, em nome de Cristo Jesus. Agora vamos para as nossas casas, nos leve, conduza-nos em segurança e se for do Teu querer, Senhor, no dia de amanhã queremos, ó Deus da glória, continuarmos a estar aqui reunidos no nome de Jesus. Assim seja conosco de hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, andem com a paz. Uma nota a todos os irmãos que fazem parte do staff, da equipe, do protocolo, de toda a equipe de trabalho. Vamos ter um meeting rápido, então não vamos sair, vamos permanecer. Mas os demais irmãos, andem com a paz do Senhor e amanhã, se Deus permitir, vamos estar aqui. Enquanto você sai, saúda o teu irmão, dá um abraço, diz que ele é uma bênção, diz que o Senhor lhe ama, que ele é uma bênção do Senhor, que ele é um homem, é uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, é um homem cheio do Espírito Santo, é um santo de Deus.